Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas sobre o uso das máscaras no Lightroom Classic. As máscaras são um recurso fundamental hoje para a nossa edição, a maior parte do nosso trabalho está sendo feita hoje em dia nas máscaras, principalmente com as máscaras de inteligência artificial, e portanto dominar essa ferramenta é fundamental. Eu acho que essas 5 dicas, na verdade um pouco mais do que 5 dicas, elas vão ajudar bastante a otimizar o tempo de trabalho com as máscaras. Dito isso, então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver essas 5 dicas com máscaras. Eu quero começar então falando sobre o overlay das máscaras. Então eu vou abrir o grupo de ferramentas de mascaramento e aqui nessa foto eu vou fazer uma seleção, uma máscara por inteligência artificial do céu. E aqui então eu clico em céu e o Lightroom vai analisar a foto, localizar o céu e fazer a seleção. O overlay da máscara é a sobreposição que me indica aonde o efeito vai ser aplicado. E ele pode ser habilitado clicando essa opção mostrar sobreposição aqui na base do painel de máscaras, veja. Mas possivelmente pode ser mais interessante manter essa opção desligada e só habilitar a visualização do overlay quando for necessário, pressionando a tecla O. Então o atalho O no teclado liga e desliga a sobreposição ou o overlay. E isso é interessante porque a gente consegue ver a foto sem a máscara e com a máscara quando for necessária. Outro ponto importante relacionado ao overlay é a visualização do pino de ancoragem. Então veja, aqui embaixo, na barra de ferramentas das ferramentas de mascaramento, eu tenho essa opção mostrar pinos de edição. E se eu abro aqui, eu tenho 4 opções para escolher. A opção automática é aquela em que, quando eu posiciono o mouse sobre a imagem, o pino de ancoragem aparece. Veja, eu tenho esse íconezinho indicando que eu tenho uma máscara para o céu nessa foto. Se eu tiro o mouse de cima da foto, o pino de ancoragem desaparece. Eu posso utilizar a tecla de atalho H para esconder e mostrar o pino de ancoragem. Isso é interessante quando a gente tem muitas máscaras e muitos pinos de ancoragem aparecendo na foto. Às vezes eu quero estar com o mouse em cima da foto e não quero ver os pinos de ancoragem. Então a tecla H esconde ou mostra os pinos de ancoragem. Outro recurso interessante é a possibilidade da gente mudar a cor do overlay. Por padrão, a cor do overlay da sobreposição é vermelha, mas se eu utilizar o atalho Shift O, eu troco a cor desse overlay, dessa sobreposição. E isso pode ser mudado aqui, ó, nesse quadradinho que indica a cor do overlay. Se eu clico nele, aparece esse seletor de cores e aqui eu tenho as 4 cores personalizadas, que são aquelas que aparecem quando eu utilizo o atalho Shift O. Veja, estou pressionando Shift O no teclado e eu estou trocando entre aquelas 4 cores personalizadas. Ou, eventualmente, eu posso escolher qualquer outra cor. Isso é interessante porque eu defino o contraste que eu quero entre o meu overlay, entre a minha sobreposição e o restante da imagem. Além da gente mudar a cor, a gente também tem esse slider de opacidade, que me permite aumentar a opacidade desse overlay e ele vai ficando então mais claro, mais evidente em relação aos limites dessa máscara. Eu vou fechar esse seletor de cores aqui porque existe uma outra possibilidade da gente enxergar esse overlay. E ela está aqui nesses 3 pontinhos na base do painel de máscaras. Se eu clico aqui, eu tenho uma série de possibilidades de visualização dessa máscara, não só como sobreposição de cor. E eu gosto bastante dessa opção branco sobre preto, em que eu vejo a máscara como a gente está acostumado a ver já no Photoshop. E isso pode ser interessante porque aqui nesse modo de visualização a gente tem uma precisão maior, a gente consegue identificar melhor os limites dessa máscara. Vamos voltar aqui para sobreposição de cor, vou pressionar a tecla O para a gente desligar a visualização da sobreposição e vou pressionar também a tecla H para a gente esconder o pino de ancoragem dessa máscara. Outra dica interessante sobre as máscaras
é a possibilidade da gente acrescentar uma cor para aquela máscara ou para aquela área que está sendo afetada pela máscara. Então perceba o seguinte, eu tenho essa máscara no céu e eu posso, obviamente, diminuir um pouquinho a exposição, aumentar o contraste do céu e posso, inclusive, diminuir a temperatura para a gente ter esse tom mais azulado no céu. Mas eu também tenho a possibilidade de acrescentar uma cor, e essa é uma ferramenta que muita gente se esquece, que está aqui embaixo no painel de cor, nos painéis de ajuste das máscaras. Veja só, aqui eu tenho esse quadradinho com xizinho e quando eu clico aqui, mais uma vez um seletor de cor aparece e eu posso escolher uma cor qualquer para ser aplicada àquela área que está sofrendo a ação da máscara. Então eu posso, por exemplo, aplicar um azul ou, eventualmente, posso ser um pouco mais criativo e aplicar um tom mais avermelhado, próximo ao magenta desse céu. E aqui embaixo eu tenho o slider de saturação. Então eu posso ajustar também, além do matiz, a saturação da cor. Então isso me permite ser mais preciso quando eu quero acrescentar uma cor específica a uma área afetada pela máscara. E caso eu queira remover essa cor, basta clicar 2 vezes aqui em cor e a cor é removida. Então essa possibilidade é bastante interessante e muitas vezes é esquecida. Outra dica interessante é em relação ao uso do pincel. Veja só, eu vou criar uma nova máscara e agora eu vou escolher a ferramenta pincel. Vamos imaginar que nessa foto eu queira mascarar esse primeiro plano aqui onde eu tenho um tom diferente da vegetação. E aqui eu tenho basicamente uma linha reta. É claro que eu poderia simplesmente ajustar o tamanho do meu pincel e pintar sobre essa área. Veja só, eu não estou vendo a sobreposição, o overlay, porque a minha opção de mostrar a sobreposição está desabilitada. Mas eu vou pressionar a tecla O no teclado e eu vou ver então a sobreposição. Então eu poderia simplesmente ir pintando aqui, tentando me manter nessa linha reta aqui embaixo no primeiro plano da imagem. Eu vou remover essa máscara, clicando nos 3 pontinhos e escolhendo a opção excluir máscara 2. A outra possibilidade seria utilizar a tecla Shift. Veja só, eu vou criar mais uma vez uma máscara com a ferramenta pincel. Vou habilitar a opção de mostrar a sobreposição para a gente ver o traçado acontecendo. Vou clicar em uma das extremidades dessa linha que eu quero selecionar. Pressiono a tecla Shift e clico na outra extremidade. E perceba que o Lightroom desenha uma linha absolutamente reta entre aqueles 2 pontos. Então, se eu clicar em um ponto, mais uma vez vou fazer aqui em cima só para demonstrar. Se eu clicar em um ponto, pressionar Shift e clicar em outro ponto, o Lightroom desenha uma linha reta sobre aquela trajetória. Inclusive, o Shift também pode ser utilizado nas ferramentas de degradê radial e degradê linear. Veja só, eu vou criar mais uma máscara e primeiro um degradê radial. Se eu pressiono Shift, vamos aqui habilitar a opção de sobreposição, de mostrar a sobreposição. E se eu pressiono Shift com o degradê radial, eu crio um círculo perfeito. Vou pressionar H para a gente ver o ponto de ancoragem e veja que eu tenho aqui um círculo perfeito. Por outro lado, vamos jogar fora aqui essa máscara desse degradê radial. Se eu uso uma máscara com o degradê linear, ao pressionar Shift, eu mantenho a direção do degradê. Então veja, ele vem exatamente paralelo à borda lateral da foto nesse caso. Vamos fazer de novo agora de cima para baixo. Vamos excluir essa máscara. Mais uma vez, um degradê linear. Pressiono Shift. Perceba, o degradê é traçado paralelamente à borda superior da imagem. Então o Shift serve para a gente manter as direções, podemos dizer assim, dessas máscaras. Com o pincel, com o degradê linear e serve para manter o degradê radial na forma de um círculo perfeito. Vamos excluir essa máscara mais uma vez para a gente passar para a próxima dica, que é de novo relacionado ao pincel. Vamos clicar aqui no maisinho, mais uma vez vamos criar uma máscara com um pincel e perceba, se eu tentar pintar essa montanha aqui, vamos habilitar a opção de mostrar a sobreposição.
se eu tentar pintar essa montanha, provavelmente eu vou ter muita dificuldade em manter a minha pintura dentro dos limites, né? Sem atravessar as arestas da montanha. Para isso, a gente tem a opção de máscara automática. Aqui no painel de configuração do pincel, se eu habilitar essa opção de máscara automática, agora o Lightroom vai tentar encontrar as arestas e respeitar essas arestas. Veja só, vamos jogar fora essa máscara, mais uma vez criar uma máscara com um pincel, a opção de máscara automática está habilitada, e se eu pintar agora, vamos habilitar a opção de mostrar a sobreposição, se eu pintar agora, eu tenho as arestas da montanha respeitadas, porque eu estou com a opção de máscara automática habilitada. Mas existe um atalho que pode facilitar isso, porque às vezes a gente quer essa opção de máscara automática e às vezes a gente não quer, mesmo dentro da mesma pintura, da mesma máscara. Então eu vou desabilitar essa opção e, veja, eu aqui não estou respeitando a aresta, mas se eu pressionar a tecla Command no Mac ou Ctrl no Windows, eu passo a utilizar a opção de máscara automática. Veja só, aqui, olha, estou com o Command pressionado e o Lightroom então vai identificando as arestas e tenta respeitar na medida em que eu vou pintando com o pincel. Aproveitando que a gente está aqui falando do pincel, existe um outro atalho que também pode ser bastante útil, que é o atalho Alt. Com a tecla Alt pressionada, perceba que dentro do pincel a gente tem um menos agora, indicando que eu vou remover da minha máscara. Então, nessa área em que eu passei do meu limite, eu posso simplesmente remover da minha máscara pressionando Alt. Essa opção é o mesmo que utilizar a opção apagar. Se aqui na janela de configuração do pincel eu escolher a opção apagar, clicar em apagar, agora ao invés do pincel eu tenho, a gente pode dizer assim, uma borracha. Perceba que o menos agora fica lá no cursor, indicando que eu vou apagar tudo que tiver pintado. A outra opção para isso, obviamente, seria o botão subtrair. Se eu escolher a opção subtrair e pincel, eu vou, de novo, apagar da minha pintura. Então, pode ser mais interessante do que utilizar a opção apagar aqui nas configurações do pincel, ou mesmo a opção subtrair, simplesmente trabalhar com o pincel e pressionar a tecla Alt. Dessa maneira, a gente está removendo da nossa pintura, está apagando da nossa pintura. E por fim, a última dica, vamos jogar fora essa máscara. A última dica tem a ver com a necessidade de atualizar uma máscara de inteligência artificial caso a gente remova um objeto depois da máscara feita. Então perceba só, nessa foto a gente continua aqui com a nossa máscara do céu. Vamos jogar fora também essa máscara aqui só para não confundir. A gente continua aqui com a nossa máscara do céu e vamos imaginar que depois da máscara feita eu desejo remover algum elemento da imagem. Então eu vou aqui na ferramenta remover e veja, tanto faz o modo de funcionamento da ferramenta. Eu posso utilizar ela no modo remover, no modo recuperar ou no modo clonar. É a mesma coisa. Então, vou utilizar aqui no modo remover e nesse caso, com a opção de usar IA generativa habilitada, a gente está trabalhando com a inteligência artificial. E vamos imaginar que eu queira remover essa área aqui da paisagem. Então, seleciono essa região. O Lightroom identifica a área, abre essa caixa para a gente ajustar a seleção, então eu poderia adicionar ou subtrair dessa seleção. Não vou fazer nada disso porque não é o objetivo do vídeo agora. Vou clicar apenas em remover e por inteligência artificial o Lightroom vai remover essa área da paisagem para mim. E perceba que quando isso acontece, aqui embaixo do ícone do grupo de ferramentas de mascaramento, a bolinha que indica que essas ferramentas estão sendo usadas fica vermelha. Isso é a indicação de que essa máscara precisa ser atualizada. E veja, isso acontece apenas quando eu estou usando máscaras de inteligência artificial, que é exatamente o caso aqui. Eu estou utilizando uma máscara de inteligência artificial para o céu. Então o Lightroom me avisa que depois da máscara feita, foi utilizado a ferramenta remover em alguma área. E por isso ele precisa recalcular a avaliação que ele fez da imagem para criar a máscara do céu. Então eu tenho esse pontinho vermelho indicando exatamente isso.
porque, eventualmente, a gente poderia ter uma modificação da aparência dessa máscara, uma vez que, quando eu fiz a máscara do céu, a gente não tinha essa remoção aqui. Então, a gente precisa atualizar a máscara. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e escolher a opção Atualizar Máscaras de IA. Então, todas as máscaras que estão nessa foto, que já foram feitas nessa foto, antes da gente aplicar a ferramenta Remover, serão recalculadas para que o Lightroom possa definir se há necessidade de alguma mudança. E perceba que agora aquele pontinho que estava vermelho volta a ficar branco. Então é isso, pessoal. Essas foram 5 dicas para trabalhar com as máscaras no Lightroom Classic. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.